noite, irmãos e irmãs. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para aqueles que já saíram, aqueles que se preparam para sair, aqueles que estão chegando. Hoje, mais um dia, né, na presença do nosso Deus. E nós estamos aqui na presença do Espírito Santo, né? Porque não há nada igual, como essa música linda, maravilhosa está dizendo. Não há nada igual, não há nada melhor. E aqui se comparar a esperança viva, a esperança viva de Deus. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, que deixe o Espírito Santo falar com cada um aqui presente, esses que estão presenciais, esses que estão online, e que Deus, Espírito Santo, preencha a vida de cada um com essa santa palavra de Deus. Amém? Amém. Irmãos, nós estamos novamente nesse entendimento lindo, maravilhoso da palavra de Deus, e como nós ouvimos a música, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar, é o desejo do meu coração e creio que seja do seu também. E que todos aqui, os que estão ouvindo, nossas filhas lindas, maravilhosas, presentes de Deus, você, irmão, irmã, cunhada, cunhados, amigos, parentes, tios, tias, sobrinhos, primos, primas, amigos e inimigos, sejamos inundados pela tua glória e pela tua presença entre nós. Irmãos amados, como nós continuamos andando, caminhando junto com a criação de Deus, com os profetas e com também, queridos irmãos, irmãs, ao caminho de Cristo Jesus, os Evangelhos, Apocalipse, final do mundo e até nos tempos atuais que nós estamos. Irmãos amados, irmãs, Gênesis 6 é um capítulo maravilhoso, como todos estão aqui na Bíblia. Gênesis 6 é marcante também aqui nas Escrituras. Mas em Gênesis capítulo 6, queridos irmãos, queridas irmãs, nessa noite, nele encontramos o relato do início que infelizmente quebra o nosso coração. O início da corrupção da humanidade é o que nós vemos hoje em nossa sociedade corrupta, destruída ao nosso redor. É o que relata, é o que nós vamos ver nesse capítulo 6. E também aqui você vai encontrar a decisão de Deus, onde Ele vem e envia o dilúvio. A decisão de Deus de enviar o dilúvio. Queridos irmãos, nesse entendimento, nessa profunda caminhada com o Criador, o nosso Deus, nesse estudo nós vamos explorar, nós vamos meditar e entender os eventos desse capítulo. Um capítulo que dá para a gente ficar mais de um mês meditando nessa palavra. E também nós vamos, queridos irmãos, queridas irmãs,
buscando essa conexão maravilhosa com os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, dos evangelhos dos apóstolos de Jesus. E como essa mensagem se aplica à sua vida, à minha vida, à nossa vida hoje, irmãos e irmãs. Amados irmãos, amadas irmãs, aqui novamente nós estamos, eu, você, nós, e é com grande alegria que todos os dias nós se reunimos e hoje para continuar esse entendimento maravilhoso da palavra de Deus. Então, desligue seus celulares, saia desse mundo que você está e passe a prestar atenção onde você estiver. Ouça esse vídeo, áudio, vídeo, e se não servir para você, repasse para um amigo, uma amiga, um parente que está em situações difíceis. Irmãos e irmãs, porque desde o início da criação, o Criador, o Senhor, o nosso Deus, nos tem revelado o seu grande amor. Irmão, você já reparou que aqui nós sentimos falar sempre de o grande amor de Deus e a destruição do próprio homem através das forças malignas? Queridos irmãos, queridas irmãs, em Gênesis, no começo do mundo, lá no capítulo 1, fazendo uma explanação rápida, ali nós contemplamos a majestade, obra do Criador, ao trazer tudo à existência com apenas a palavra do poder do Criador. Irmãos e irmãs, nós também vimos Deus criando os céus, a terra, os mares, os animais e, finalmente, o homem e a mulher feita a sua imagem e semelhança. Esse não é um poema de vida? Da vida, irmãos e irmãs? Feita a sua imagem e semelhança, Ele nos formou com amor, formou você, formou eu, formou nós todos com amor e nos deu ainda o sopro da vida, irmãos e irmãs. Só uma explanação rápida no capítulo 2. Você e eu, nós estudamos, vimos que no capítulo 2, irmãos, ali, mais uma maravilha de Deus. O Senhor nos conduz ao jardim do Éden, um lugar lindo, maravilhoso, perfeito, essa terra que nós vivemos, o planeta que nós vivemos. A perfeita comunhão, meu irmão, minha irmã, parentes, tias, cunhadas, filhas. Esse é o lugar perfeito, a comunhão entre o homem e o divino. Comunhão entre o homem e Deus, um reflexo do seu desejo de viver conosco em amor, intimidade. Porque ali Adão e Eva foram chamados a viver em harmonia, em amor, em compaixão, em divisibilidade, sob os cuidados do Criador. Imagine, irmão e irmã, todas as tardes, que privilégio. Deus passava ali para tomar cafezinho com Adão e Eva. Com Adão. Mas no capítulo 3, irmãos e irmãs, queridos, queridas, pastores, pastoras, diácono, diaconisa, vemos o trágico momento em que o pecado entra no mundo. Eva e Adão, como nós já estudamos, esse capítulo 3, Eva e Adão desobedecem ao Senhor. E aquela perfeita comunhão com o Criador foi quebrada. O pecado, irmão, irmãs, filhas, lindas, maravilhosas, presente de Deus na minha vida. O pecado, queridos, trouxe a separação entre Deus
e você e eu e todos nós e em toda a humanidade. Mas mesmo assim, vemos a graça de Deus. Quantas vezes Deus botou a mão na minha vida através do Deus Espírito Santo, que eu acredito, e do Deus Jesus Cristo estendeu a mão para minha esposa e eu, e todos aqueles que em arrependimento, queridos irmãos, se transformam, querem sair do mundo das trevas, porque Deus é luz. Havia trevas e Deus trouxe a luz ao mundo, trouxe a separação, trouxe a criação. Vemos graças de Deus, que, queridos irmãos, queridas irmãs, no capítulo maravilhoso 3 de Gênesis, mesmo assim, vemos a graça de Deus que promete a vinda de um Salvador, a semente que esmagaria a cabeça da serpente. Irmãos, irmãs, e você continua caminhando desde a criação com Deus, Deus te dando a mão, como um pai cuidando de um filhinho. Assim, você e eu, nós avançamos para o capítulo 4, queridos, queridas, irmãos e irmãs, aonde eu e você nós acompanhamos a história de Caim e Abel. E como nós já estudamos, e mais uma vez o pecado se manifesta. Agora, queridos irmãos, se manifesta entre dois irmãos. O coração de Caim foi tomado pelo ciúme, a inveja, a ira, a arrogância, prepotência e levando, queridos irmãos, e levando assim, infelizmente, a morte do irmão, o primeiro assassinato que eu e você vemos, testemunhamos, conforme as Escrituras Sagradas nos relata, através dessa santa palavra de Deus, na Bíblia Santa, a santa palavra no livro Bíblia. Vemos o quão rápido o pecado se espalha e afeta a criação. Como nós vimos anteriormente no capítulo 5 do estudo de Gênesis, queridos irmãos e irmãs, nos deparamos com a genealogia que Deus plantou, nos deu, a de Adão até Noé, os pais da fé. É um lembrete de fidelidade, de aliança, de compromisso de Deus em manter a promessa de um Redentor. Porque entrou o pecado no mundo, entrou a morte. Não é verdade, irmãos e irmãs? Pois mesmo em meio à corrupção da humanidade, Deus preserva um remanescente fiel, irmãos e irmãs. E aqui nós estamos, queridos irmãos, chegamos ao capítulo 6, irmãs, pastores, pastoras. Chegamos ao capítulo 6, aonde o pecado da humanidade alcança o seu ápice, irmãos e irmãs. Capítulo 6, o pecado da humanidade alcança o seu ápice, irmãos e irmãs. Queridos irmãos, a maldade se multiplica de tal maneira que Deus se entristece. Mas não somente se entristece, mas, queridos irmãos, queridas irmãs, Ele
entristece profundamente, irmãos. Mas mesmo em meio a esse cenário sombrio, encontramos a esperança em um homem, Noé, um dos pais da fé, irmã. Um homem que achou graça aos olhos do Senhor. É sobre essa jornada de redenção, queridos irmãos, queridas irmãs, que eu e você estamos de olhos abertos agora. Irmãos, irmã, é essa jornada maravilhosa, é sobre essa jornada que eu e você estaremos agora a meditar nessa palavra hoje. Vamos juntos nos abrir os nossos corações, os nossos ouvidos, para ouvir a voz de Deus, que, irmão, irmã, sempre nos chama você de volta para Ele. Mesmo quando o mundo ao nosso redor parece perdido, irmãos, irmãs, nós iremos preparar, queridos, queridas, filhos, filhas, os nossos corações, pois o Senhor tem algo especial nessa linda poesia da criação de Deus. Eu amo ler o livro bíblico e estudar, irmãos, pois o Senhor tem algo especial não somente para mim, mas para falar a cada um de nós agora aqui, tanto presencial como online, nesse profundo estudo de cada capítulo de Gênesis até o final em Apocalipse, que eu e você, nós iremos meditar nessa palavra a dia até onde Deus nos der a força para continuar. Queridos irmãos, que o Espírito Santo nos conduza com o amor e entendimento, a profundidade da palavra santa de Deus. Irmãos, irmãs, por isso nós, agora, onde você estiver, prepare o seu coração para que eu e você possamos sempre estar nessa caminhada de cada dia, cada batida do nosso coração, irmão. E quero dizer a vocês, sempre Deus ouve a sua voz, Deus ouve o seu clamor. Irmão, irmã. Irmão, irmãs, estamos diante maravilhoso desse texto, dessa escritura maravilhosa. Vamos curvar os nossos corações, os nossos olhos, e vamos fazermos uma oração profunda, porque aqui, além do entendimento, seja também uma oração com entendimento da palavra e de tudo que o Espírito Santo possa abrir a nossa mente para podermos absorver o máximo que nós possamos. Amém? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor Deus, estamos aqui na Tua presença, humildemente, Senhor, pedindo ao Senhor, que é o Criador dos céus e da terra, que nós se curvamos em Tua presença santa, mais uma vez,
com o coração rendidos diante de Ti. Porque nós sabemos, ó Deus, Pai Todo-Poderoso, que desde o princípio o Senhor, a Tua palavra, tem nos revelado o Teu grande poder e o Teu grande amor e a Tua infinita sabedoria. Sabemos que aqui, ó Deus, como já estudamos, que Jesus nos ensinou a orar, a conversar, a questionar a Ti, mas em arrependimento, estar sempre presente a Ti, com os nossos corações e nossas mentes voltadas a Ti. Em Gênesis 1, ó Deus, nós sentimos e vimos o Teu Espírito pairando sobre as águas, trazendo a existência de toda a criação, ó Pai. E com uma simples palavra, o Senhor, no Teu poder, o Senhor formaste o universo, encheste os céus de luz e a terra de vida, Pai. Como não Te adorar, Senhor? Como não? Porque quando, ó Deus, contemplamos as Tuas obras maravilhosas no que estamos vivendo hoje, de tanta beleza Você tem colocado ao nosso redor. Como não, ó Deus, reconhecer a Tua majestade quando olhamos para a Tua criação? Pai Santo, hoje estamos aqui novamente diante de Ti, clamando para que o mesmo Espírito que pairou sobre as águas venha agora sobre a vida desse irmão presencial, desse púlpito, que venha desses que estão ouvindo online, e que o Teu Espírito Santo, que o Deus Espírito Santo desça sobre nós, Senhor, com poder e graça, abrindo nossas mentes, tocando nossos corações e nos capacitando a entender a profundidade da Tua palavra, Senhor. Deus amado, desde o início, tem nos mostrado o Teu plano de redenção, o Teu plano de redenção, Senhor, tão maravilhoso e belo. Senhor Deus, que aqui nós estamos, desde Gênesis 2, Senhor, quando, Senhor, criaste o homem à Tua imagem e o colocaste no jardim do Éden. Senhor Deus, até Gênesis 3, quando mesmo após a queda, prometeste o Redentor que esmagaria a cabeça da serpente, Senhor. Ó Pai Todo-Poderoso, ó Pai, nós Te agradecemos porque desde o princípio, desde os primeiros momentos da história humana, o Teu amor foi, é e sempre será manifesto. Deus amado, mesmo quando, ó Deus, Adão e Eva se afastaram de Ti, escolhendo o pecado, o Senhor não os abandonaste, como nós hoje. Também o Senhor nunca nos abandona, mesmo em nossos pecados, mesmo nas nossas transgressões que fere o Teu olhar, o Teu coração. Em Tua infinita misericórdia, Senhor, já tinhas um plano para redimir a humanidade. E assim, ó Deus, e assim, ó Pai, seguimos pelas páginas da história da Bíblia Sagrada,
vendo a humanidade se afastando de Ti, que nos deixa triste, e principalmente o Senhor. Mas sempre encontramos em Ti um Deus de misericórdia e de justiça. E hoje, Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, nesse capítulo que nós vamos meditar, em Gênesis 6. Um capítulo que nos fala, ó Pai, de um tempo em que a maldade se multiplica na terra, Senhor. A maldade se multiplicou sobre a terra. Um tempo em que os corações dos homens se encheram de corrupção e violência, assim como hoje nós estamos vivendo, ó Deus, não muito distante. E Tu, Senhor, decidiste trazer o juízo sobre a terra, mas ao mesmo tempo, ó Pai, o Senhor encontrou um homem de fé, encontrou Noé, um homem que encontrou graça aos Teus olhos e creu em fé em Ti. Assim como Tu derramaste Tua graça, ó Deus, sobre Noé, pedimos que agora, ó Pai, humildemente nós pedimos que o Senhor derrame Tua graça sobre nós, sobre nossas filhas, a nossa família, os nossos cunhados, a nossa congregação, aos pastores, às pastoras, a esses irmãos que estão presentes, presenciais e os que estão online, Senhor. Pai querido, nós pedimos que o Espírito Santo venha nos dar o verdadeiro entendimento da Tua palavra e que cada coração aqui presente, ó Pai, e a cada um que está nos acompanhando online, seja tocado profundamente. Sabemos que assim como nos dias de Noé, estamos vivendo tempos difíceis, ó Deus, de instabilidade, onde o mundo se afasta de Ti, onde a maldade parece crescer a cada dia. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, mas nós cremos nesse Deus que é o Senhor. Nós clamamos para que nesse momento da Tua palavra, a Tua luz brilhe, para que o Teu Espírito Santo ilumine nossa mente e que nada, absolutamente nada agora, Deus, desvie a nossa atenção, os nossos olhares, do que o Senhor tem para nos revelar hoje, Senhor, nessa poderosa e maravilhosa palavra. Ó Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo quebre todas as distrações, toda confusão, toda barreira que o inimigo tenta levantar para nos impedir de receber a Tua palavra, Senhor, a Tua santa palavra. Assim, ó Deus, nós sabemos, Senhor, que o inimigo tenta roubar o entendimento, tenta trazer distração, mas em nome de Jesus, o Cristo, o Salvador, clamamos que Ele não terá poder sobre este lugar, esse momento que nós estamos meditando na Tua palavra. Repreendemos, ó Pai, toda obra, repreendemos toda obra do maligno que tenta desviar a nossa atenção e clamamos pelo poder do Teu Espírito Santo, que é mais forte, mais poderoso e mais presente do que qualquer armadilha do inimigo, Senhor Pai Todo-Poderoso. Pai amado, de amor incondicional a nós, pecadores, que cada versículo, cada palavra, cada lição que vamos aprender de Gênesis
seja gravada em nossos corações, em nossas mentes, Senhor. Que o entendimento do que aconteceu naquele tempo, ó Deus Pai Todo-Poderoso, nos traga, ó Pai, nos traga uma revelação profunda do que o Senhor tem para cada um de nós hoje aqui presentes. Que possamos compreender a Tua justiça, mas também a Tua graça, assim como Noé compreendeu. Que possamos entender que Tu, ó Deus, és um Deus que salva, que reestrutura, que nos cura, um Deus que guia, um Deus que nos prepara o caminho para a redenção quando em arrependimento aos nossos pecados e em Cristo Jesus, somente em Cristo Jesus, o único a ser prostrado, adorado, louvado e seguido. E assim mesmo em tempos de julgamento, Senhor, temos a nossa salvação. Pai amado, pedimos que o Espírito Santo nos guie através das Escrituras Sagradas, assim como guiou os profetas, os apóstolos e todos aqueles, ó Deus, e todos aqueles que vieram antes de nós. Que nós, ó Pai, possamos ver o plano perfeito do Senhor, porque o plano perfeito do Senhor vem se desenvolvendo, desenrolando desde a criação até o cumprimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus vivo, o nosso Senhor. Que cada coração aqui, ó Pai, tanto presencialmente quanto virtualmente, esteja aberto para receber a Tua verdade. Deus Pai Todo-Poderoso, assim sabemos que o conhecimento da Tua palavra é uma arma poderosa contra as investidas do inimigo. Sabemos que quanto mais entendemos os Teus caminhos, mais somos fortalecidos, Deus, para resistir às tentações de cada dia do inimigo, para vencermos os desafios e para caminhar em Tua luz, a luz da criação, da salvação. E assim, ó Pai, te pedimos, e é isso que te pedimos hoje, agora, nesse momento, que o entendimento da Tua palavra nos capacite a vencer todas as armadilhas do inimigo, todas as dificuldades que enfrentamos em nosso dia a dia. Deus amado, que cada batida do nosso coração, cada batida dos nossos corações, ó Deus, seja uma expressão de nossa fé em Ti, Senhor, e que o Teu Espírito Santo continue a nos fortalecer a cada passo. Pai amado, agradecemos pela Tua presença, agradecemos pelo Teu Espírito Santo, que está nos movendo agora, abrindo a minha mente, a mente desse irmão, dessa irmã, tanto presencial como os que estão online. Abrindo a nossa mente, os nossos corações, para o entendimento profundo da Tua palavra. Pedimos, Deus, que continue a nos guiar, que continue a derramar o Teu poder sobre nós, agora, nesse momento e para sempre, para que possamos sair deste momento renovado, reestruturado, sendo uma nova pessoa, um novo ser, não melhor do que ninguém, mas melhor a nós mesmos, transformados e cheios de sabedoria e entendimento
da tua palavra. E é em nome de Jesus, o Cristo nosso Salvador, Redentor, aquele que veio para cumprir todo o plano de redenção que começou em Gênesis, nós oramos com gratidão e fé. Amém, amém, amém. Amém, irmãos? Queridos irmãos, leitura de Gênesis 6, 1 a 22, que é o que nós vamos fazer. Estamos meditando nessa palavra como nos capítulos de Gênesis anterior. Tudo aqui com a intersecção com os evangelhos, com os apóstolos de Cristo Jesus e com oração. Queridos irmãos, versículo 1, 2, diz assim: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas. Queridos irmãos, irmãs, versículo 1, Gênesis 6, versículo 1. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas. Versículo 2. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres, as que escolheram. Queridos irmãos, queridas irmãs, esse é um dos versículos profundos, muitos teólogos debatem e criam-se um mar de teorias. Essa frase em Gênesis 6:2, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, irmãos e irmãs, e tomaram para si mulheres, as que escolheram, tem sido amplamente debatida, interpretada de várias formas, tanto na teologia e até na ciência, irmãos e irmãs. A interpretação dessa passagem gera não somente algumas, mas muitas questões sobre quem são os filhos de Deus, quem são as filhas dos homens, e há várias abordagens para explicar tudo isso, queridos irmãos, queridas irmãs. A interpretação teológica tradicional, sabe-se que na tradição judaico-cristã, irmãos e irmãs, existem duas interpretações principais sobre a identidade dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Irmão e irmã, filha de Deus como anjos caídos. Essa é uma das interpretações mais antigas que se encontra no livro de Enoque. Quando você vai para o livro de Enoque, faz um estudo profundo. Mas, queridos irmãos, queridas irmãs, em alguns escritos rabínicos e também cristãos primitivos, a visão é que os filhos de Deus referem-se a anjos caídos, também chamados de Nefilins ou simplesmente gigantes, queridos irmãos, queridas irmãs. Que esses desceram à terra e se envolveram com as filhas dos homens, ou seja, filhas, queridos, queridas, mulheres humanas. Essa união entre seres celestiais e humanos teria gerado uma descendência anômala e corrupta,
levando a um aumento da maldade na terra. Queridos irmãos, queridas irmãs, o que motivou o dilúvio no final do julgamento de Deus. A ideia central aqui, queridos, queridas, a ideia central é que a interação entre o divino, os anjos, e o humano resultou em uma violação, ou melhor, mais uma violação da ordem criada por Deus. Essa visão, queridos, queridas, encontra suporte. Mas aonde, irmãos e irmãs? Aonde? Porque quando Judas, não é o Judas Iscariote, onde Judas, capítulo 1, versículo de 6 a 7. Ele fala que sobre os anjos que não guardaram a posição de autoridade e abandonaram a sua própria habitação. Queridos irmãos, queridas irmãs, na tradição diz que esses anjos caíram ao se rebelarem contra a ordem de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, filho de Deus como descendente de Sete. Essa é uma outra interpretação comum e que os filhos de Deus representam os descendentes piedosos de Sete. Os filhos de Adão que permaneciam fiéis ao Criador, o nosso Deus, irmãos e irmãs, enquanto as filhas dos homens são as descendentes de Caim, que se desviaram para a corrupção, desviaram-se para o pecado. Mas, irmãos e irmãs, segundo essa visão, a mistura de linhagem piedosas e ímpias levou novamente à degradação espiritual da humanidade. Degradação espiritual da humanidade. Olha que frase forte, irmão. Isso explica porque a maldade se espalhou e porque Deus decidiu julgar a terra com o dilúvio. Queridos irmãos, queridas irmãs, essa interpretação se baseia na genealogia, onde você vai e viaja lá para Gênesis 4 ao versículo 5, onde nós já estudamos, onde os descendentes de Sete são descritos como justos, enquanto os descendentes de Caim são vistos como os que afastaram de Deus, irmãos, irmãs. O casamento entre esse grupo seria uma metáfora, pode-se dizer assim, para o cumprimento da fé com o mundo pecaminoso, irmãos e irmãs. Mas nós temos uma outra visão, uma visão teológica moderna. Alguns estudos modernos argumentam que os filhos de Deus pode também se referir a líderes ou governos. Olhe bem, que mais uma profundidade tem aqui, queridos irmãos e queridas irmãs. Os filhos de Deus podem se referir a líderes ou governantes poderosos da antiguidade. Assim, possivelmente reis ou juízes que eram considerados divinos ou semidivinos em muitas culturas do passado, irmãos e irmãs. Queridos irmãos, queridas irmãs,
Esses reis ou nobres teriam abusado de seu poder ao tomarem mulheres para si, o que resultou em uma sociedade marcada pela violência, opressão, e é tudo que nós estamos vivendo hoje. Abrindo um parênteses, não é verdade, irmão, irmã, filhas? Esse abuso do poder divinamente concedido teria corrompido a terra, justificando mais uma vez o julgamento de Deus. Essa interpretação, queridos irmãos, queridas irmãs, coloca o foco na estrutura de poder e moralidade da época, sem recorrer a uma explicação sobrenatural. Irmãos e irmãs, para muitos teólogos modernos, isso poderia ser uma leitura mais contextualizada culturalmente, em vez de um verdadeiro evento literal envolvendo seres celestiais. Mas podemos também hoje ter uma visão científica e crítica, queridos irmãos, sobre uma perspectiva da ciência, a perspectiva científica ou crítica textual, a passagem, irmãos e irmãs, é muitas vezes entendida como um mito ou lenda antiga, que reflete crenças comuns em várias culturas lá do Antigo Oriente Próximo, amados. Mas, queridos irmãos, quero dizer que muitas dessas culturas possuíam história de deuses ou seres, irmãos, irmãs. Muitas histórias, amados. E aí eles criam essas histórias dizendo que deuses e seres divinos que desciam para a terra e se envolviam com os humanos, como na mitologia grega, onde deuses como Zeus tomavam mulheres humanas como esposa. Amados. Mas também vemos nesses tempos estudiosos, teólogos, sugerem que os filhos de Deus podem refletir uma mitologia comum da região, que foi adaptada dentro de narrativas da Bíblia Sagrada, na narrativa bíblica, mas que o foco teológico principal, o foco principal não está na literatura dos eventos, ou não está na literalidade dos eventos, queridos irmãos, e sim no tema de corrupção e julgamento. Irmãos, amados, queridos, queridas, de acordo com toda essa visão, o relato não precisa ser interpretado como uma explicação, um acontecimento histórico, mas como uma explicação teológica da crescente maldade da terra antes do mundo, irmãos e irmãs. Isso sim, você pode ter certeza. É o que aconteceu e está acontecendo. Mas ainda tem algumas e uma outra corrente de pensamento que nós possamos entender essa conexão de tudo ali acima dessas correntes, acima de teologia, de teólogos, de estudos, de ciência. Essa conexão com os dias de hoje,
Hoje, queridos irmãos, queridas irmãs, quando pensamos em filhos de Deus e filhas dos homens, podemos fazer uma aplicação espiritual dessa passagem. Filho de Deus poderia ser visto, podemos, como sendo visto como que se segue a Deus fielmente, os que aceitam a criação, que segue a Deus fielmente, e os que aceitam Jesus Cristo e vivem conforme o Espírito Santo. E também, queridos irmãos, queridas irmãs, eu e você podemos entender como filha dos homens, que pode simbolizar aqueles que vivem conforme os padrões do mundo. Amados, amadas, os padrões do mundo, como eu vivia e minha esposa. Mas somos tão gratos a Deus por ter tirado, através de Cristo Jesus, as escamas dos nossos olhos. Deixamos de ver os padrões dos homens, das drogas, da prostituição, da igualdade de sexo. Filha dos homens pode simbolizar aqueles que vivem conforme os padrões do mundo, que era o que nós vivíamos, seguindo os desejos da carne, queridos irmãos, sem consideração pela vontade do Criador divino. Jesus Cristo nos fala lá nos evangelhos dos apóstolos de Jesus. Jesus nos relata, nos fala sobre a importância de não nos unirmos ao mundo de maneira a comprometer a nossa fé. Olha o que Jesus falou, irmãos, irmãs. Jesus Cristo nos chama a sermos luz em um mundo de trevas. E a não conformarmos com o sistema corrupto desse mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos em 12, versículo 2, nos relata. Hoje, queridos irmãos, queridas irmãs, hoje eu e você, irmãos, irmãs, hoje nós poderíamos entender essa passagem como um chamado para manter eu, você, a nossa santidade, a nossa fidelidade a Deus, evitando sermos seduzidos por Satanás através dos padrões desse mundo que nos oferecem droga, prostituição, roubo, desonestidade, iguarias passageiras. Irmãos, irmãs, queridos, queridas, independentemente de como você ou eu ou nós interpretamos essa passagem, o ponto teológico central permanece. O coração do homem, queridos irmãos, o coração do homem se afastou de Deus, como eu, minha esposa e muitos cristãos hoje estão afastados de Deus, dos caminhos de Deus. E isso trouxe a corrupção, a destruição. Porque na perspectiva, amados, amadas, na perspectiva cristã, o nosso Senhor Jesus Cristo é a resposta para essa corrupção. Ele veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, irmão, para nos reconciliar com o Criador. Jesus, ele veio ao mundo para redimir e reconciliar o que foi perdido, cumprindo a promessa que começou na criação, no começo do mundo, em Gênesis, assim como Deus deu uma oportunidade à humanidade nos dias de Noé, queridos irmãos, ele também agora, nesse momento, oferece não só a você, mas a mim, como ofereceu e eu aceitei, como a minha esposa também. Nos oferece a oportunidade de redenção
e transformação. Não por você, nem por mim, nem por um coach, nem por um papa, nem por um pastor, nem por uma seita, mas simplesmente por meio de Cristo Jesus, queridos. Eu procurei beber águas em cacimbas de paredes rachadas, irmãos, por muitos anos, procurando autoajuda, coach, drogas, prostituição, não roubo, mas arrogância, prepotência. Mas, queridos irmãos, queridas irmãs, quantos estão procurando parar a água suja em cacimbas de parede rachadas, irmão, irmã? Esse estudo aqui, queridos, queridas, esse estudo nos convida a refletir sobre como estamos vivendo a nossa vida, como eu vivia e minha esposa. Tínhamos tudo, mas eram infelizes. Tinha um vazio eterno dentro de nós. Como você está hoje, irmão, irmã? Mesmo você tendo tudo de material, estamos nos deixando corromper pelos caminhos desse mundo, irmãos e irmãs, os nossos filhos, a nossa família, ou nós estamos vivendo como verdadeiro filhos de Deus, buscando a sua vontade e a sua santidade, irmãos e irmãs. E eu creio, queridos irmãos, queridas irmãs, que eu e você, nós possamos, amado, possamos escolher viver como aqueles que caminham com Deus, sendo guiados pelo Deus Espírito Santo e seguindo os caminhos do Deus Jesus o Cristo, a triunidade, três pessoas diferentes, uma única santidade, o nosso Deus Criador, e não pelos padrões deste mundo. Queridos irmãos, irmãs, quero lhe falar, irmãos, irmãs, estamos diante de um dos textos mais intrigante, maravilhoso da Escritura, onde nós lemos nesse momento, Gênesis 6:2. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres, as que escolheram. Este versículo, meu irmão, minha irmã, nos apresenta uma questão, amados, como já vimos, de muitas discussões, amados, amadas. Por isso, irmãos e irmãs, hoje é mais um dia nessa palavra, desse entendimento da palavra, nós sairmos daqui puros de coração, para entendermos o verdadeiro sentido da minha, da sua, da nossa vida. Por que nós estamos aqui? Esse livro, ele tem um poder maravilhoso, o livro bíblico, o livro das Escrituras Sagradas, irmãos, irmãs. É um livro que nos dá o entendimento. É um livro que nos mostra que nós devemos trazer novamente os nossos corações para Deus, perto de Deus, onde o coração do homem se afastou e trouxe a corrupção e a destruição. Queridos irmãos, queridas irmãs. Por isso, irmãos e irmãs, sejamos filho de Deus e não filho do inimigo. Que nós sejamos verdadeiramente
Filho de Deus. Irmãos, irmãs. Quero lembrar a você que Jesus Cristo nos deu todo o amor do Pai, porque Deus nos deu o seu Filho, Jesus, como caminho para a minha, a nossa redenção, a nossa salvação. Assim como Ele preparou a arca para salvar Noé e sua família, Deus nos deu a cruz para nos salvar do poder do pecado, irmãos, irmãs. Do poder do pecado. Queridos irmãos, queridas irmãs, a história de Gênesis 6 nos lembra de que Deus é um Deus de justiça, de amor eterno, incondicional. A sua criação, a criação dele, de Deus, e também de misericórdia, sempre disposto a salvar você, sua família, seus filhos, mas salvar também, principalmente aqueles que o buscam de coração. Irmãos, irmãs. Nessa linda mensagem de Gênesis 6, não é simplesmente um capítulo, irmão, irmã. Gênesis 6 é um alerta de promessa, é um alerta para nós mantermos firme na fé, buscando santidade e não nos deixando corromper pelo mundo, amados, pelas iguarias que o mundo nos oferece, drogas. Vejo pessoas nessas lojas de vapes, vazias, com carrões, e você vê as pessoas igual um zumbi, vazio, sem vida, sem perspectiva. Um mundo de depressão, porque buscam a satisfação em drogas, material, prostituição, casas, carros, roubos, desonestidades, negócios desonestos. Mas quando você passa, queridos irmãos, queridas irmãs, filhas, parentes, pastores, pastoras, a buscar a promessa de que se eu, você e nós permanecermos fiéis, encontraremos a graça e a salvação de Deus, do Filho, Jesus o Cristo e do Deus Espírito Santo. E assim nós possamos aprender com essa jornada que no capítulo 6 nos demonstra. Desde a criação até a vinda de Cristo, é que vivemos como verdadeiros filhos de Deus. Irmãos, irmãs, irmãos, irmãs, e a gente continua a ser verdadeiro filho de Deus. Porque nesse capítulo a humanidade está crescendo e se afastando de Deus. Os filhos de Deus podem ser, meus irmãos, como anjos caídos, ou pessoas que se distanciaram de Deus. Este afastamento é um reflexo da natureza humana, da minha, da sua, da nossa, queridos, queridas. Por isso, a natureza humana corrompida, o que se alinha com o ensinamento de Jesus sobre o pecado original e a necessidade de arrependimento e salvação. Eu me arrependi, a minha esposa. Depois que nós vivíamos na escuridão, nas trevas, bebíamos águas sujas,
Mas Jesus Cristo nos chamou para sairmos do nosso pecado original e nos mostrou que eu e minha esposa e todo aquele verdadeiro cristão, irmão, irmã, ele necessita de arrependimento e salvação. Jesus nos alerta quando você faz uma viagem lá para Mateus. Jesus nos alerta. Mateus 24, de 37 a 39. Mateus relata sobre os dias de Noé, dizendo que o mundo estará distraído com prazeres e pecado. Prazeres e pecado. Quando o Filho do Homem voltar assim, como foi nos dias de Noé. Meu irmão, minha irmã, você continuando nessa passagem linda, maravilhosa. No versículo 3 de Gênesis 6, Deus não estava contente. O Espírito de Deus estava triste. E ele relata: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é carnal. Seus dias serão 120 anos. Amados, Deus declara que o seu espírito não permanecerá para sempre com a humanidade corrompida, irmão. Nós vemos o amor de Deus em, queridos irmãos, queridas irmãs, o amor de Deus em dar um limite de tempo para que a humanidade se arrependa. Mas também Deus é justo, mas também a sua justiça ao estabelecer um prazo para, queridos irmãos, queridas irmãs, para o quê? O julgamento. Lucas 13, 6 a 9, ele conta, queridos irmãos, Jesus conta a parábola da figueira, queridos irmãos, queridas irmãs, a parábola da figueira estéril, onde Deus oferece tempo para que a árvore dê frutos, amados, para que a árvore dê fruto. Deus oferece tempo para que a árvore dê fruto, mas eventualmente haverá um fim para essa graça. Queridos irmãos, queridas irmãs, assim como Cristo nos ensina sobre a importância de eu, você, nós aproveitarmos o tempo da graça para nos arrependermos. Como eu e minha esposa, nós somos gratos a essa graça que Deus deu. E antes que mais de 15 vezes de acidentes e incidentes, testemunho meu a você, que se eu contar, você só pode falar isso. Foi a graça de Deus para que ele se arrependesse antes da morte. Queridos irmãos, queridas irmãs, antes da morte, e você, queridos irmãos, queridas irmãs, Deus te ama e Deus quer a sua salvação.
irmãos e irmãs. Deixe Deus tocar seu coração. Deixe Deus mudar a sua vida. Deixe Deus curar as suas angústias. Deixe Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, deixa Deus fazer você um homem novo, uma mulher nova, um ser novo, sem droga, sem prostituição, sem depressão. Deixe Deus, queridos irmãos, como fez comigo, com minha esposa, que quando você está nas tempestades, nas adversidades da vida, é Deus que nós procuramos. Não é mais droga, não é prostituição, queridos irmãos, queridas irmãs. Porque nós encontramos a salvação em arrependimento de tudo de errado e ruim que nós fizemos, queridos irmãos, queridas irmãs. Deixe o poder do Espírito Santo conduzir a sua vida. Esse versículo poderoso de Gênesis 6, do versículo 3. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é carnal, e seus dias, os meus, nossos, serão 120. Essa é a declaração direta, irmãos, irmãs, de Deus. Essa é uma declaração direta de Deus. Vemos uma declaração direta de Deus em resposta à crescente corrupção, tanto moral e física na humanidade. É uma passagem cheia, irmão, irmãs, de significado teológico. Por isso que muitos não gostam de ler a Bíblia. Gostam de livros de autoajuda, como eu procurava. Gostam de seitas. Gostam de procurar em outras. Procurar águas em cacimbas de parede rachadas, irmãos, irmãs. Mas aonde nós temos que procurarmos não é em cacimba de paredes rachadas, beber água suja, como minha esposa e eu bebíamos, queridos irmãos. É procurar águas cristalinas e andarmos em passos verdejantes. Porque quando você deixa Jesus Cristo estar dentro do seu barco, te guiando, onde te dão, como me deu, remos fortes, lemes, para chegar a portos seguros e construirmos casas em bases de rocha e não de areia, irmãos e irmãs. Deus demonstra a frustração divina com a dureza do coração humano. Deus, por um tempo, irmão e irmã, suporta o pecado. Por um tempo ele suporta o pecado. Mas, queridos irmãos, queridas irmãs,
A sua justiça de Deus, ela demanda ação. Deus luta com o homem, mas a resistência humana, meu irmão, minha irmã, é grande. É grande. No entanto, amados, Deus não tolerará isso eternamente, infinitamente. Porque aqui nesse capítulo a mensagem sobre o pecado e a justiça de Deus é um lembrete profundo à necessidade da santidade de Deus, irmão e irmã, e da realidade de sua justiça. Muitos acreditam, queridos, queridas, que pequenos pecados, as faltas menores, pecadinhos, ou as transgressões ocultas, irmão, aonde estão dentro da sua caixinha ou dentro do seu guarda-roupa, que você acha que somente você sabe, mais ninguém, não terão um grande impacto em sua caminhada para o céu. Amados, amadas, você está enganado, irmão, irmã. As suas faltas menores, as suas transgressões ocultas, não terão um grande impacto em sua caminhada para o céu, para a salvação. Queridos irmãos, porque eu quero lhe dizer que Deus, em sua santidade, não pode tolerar pecado, por menor que seja. O céu é um lugar santo, irmão, irmã. Lá não é um bordel, não é um puteiro, lá não é um cabaré, meu irmão, minha irmã. O céu é um lugar santo e puro, reservado para aqueles que estão revestidos da justiça do nosso Senhor Jesus Cristo, e não para aqueles que continuam em uma vida de pecado sem arrependimento, irmãos e irmãs. Quero lhe dizer, irmão, irmã, que o céu é santo, santo, santo. Mas em Cristo Jesus, se você se arrepender agora de tudo que você tem feito e começar uma vida nova, viver de novo, Jesus fala, irmão e irmã, que você terá a sua salvação. Você terá a sua salvação. Nos evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo fala claramente sobre a necessidade de pureza, arrependimento. Ele nos alerta: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Irmãos, irmãs, porque muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi claramente. Então lhe direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, queridos irmãos. Você vê Jesus mostrando que não basta
aparentar ser piedoso ou fazer boas obras. É necessário que o coração esteja verdadeiramente puro, irmãos, irmãs. Puro. Puro da obra de Deus. Irmãos, irmãs. É necessário que o coração esteja verdadeiramente transformado e haja uma vida de obediência e santidade na sua vida. Pastor, pastora, irmãos, irmãs. Porque Deus, irmãos, irmãs, Deus, Ele é paciente, Deus é amoroso e Ele me deu tempo para eu e minha esposa se arrependermos de todo verdadeiro cristão. No entanto, há um limite para a sua tolerância, queridos. Romanos, capítulo 2, de 4 a 5. O apóstolo Paulo escreveu aos romanos: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Mas, por causa, irmãos e irmãs, mas por causa da tua teimosia e do teu coração impetinente, amados, amadas, acumulas contra ti mesmo a ira dos dias da ira de Deus. Irmãos, irmãs, porque quando se revelará o seu justo julgamento, isso nos ensina aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, isso nos ensina que, embora Deus suporte o pecado por um tempo, pode ter certeza, a justiça de Deus vai existir e vai ter uma resposta, amados, queridos, queridos. Então, irmão, irmã, não tem pecadinho e nem pecadão, ou você se arrepende, porque o céu, portanto, é um lugar santo, queridos, queridas. O céu é reservado para os puros, o céu é revelado para aqueles que foram lavados verdadeiramente e com o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E para aqueles que andam em retidão, como Jesus disse à mulher adúltera em João 8:8, Jesus disse, João 8:11, vá e não peques mais. Queridos irmãos, queridas irmãs, vá e não peques mais. A graça de Deus nos dá uma oportunidade única para mudarmos de vida, mas essa graça não deve ser interpretada como licença para continuarmos uma vida de pecado, de pecadinhos ou pecadão, queridos irmãos, queridas irmãs. Aquele que realmente, amados, aquele que realmente ama a Deus, busca viver em santidade e obediência, deixando de lado o pecado, por menor que ele pareça. A pergunta é, queridos irmãos, você está vivendo realmente uma vida de santidade, pastores, pastoras, diácono, diaconisa, irmão, irmã? Você está verdadeiramente vivendo uma vida de um verdadeiro cristão que foi lavado nas águas
do Deus Espírito Santo, e lá na cruz do Calvário, onde teve ranger de dente, dor, abandono, deboche, transpassaram com a espada, com a lança. Santo, santo, santo. Ali foi plantada a semente que vai dar a árvore da vida na sua vida, meu irmão, minha irmã. Que o dia que você entender o que aconteceu na cruz, minha filha linda, maravilhosa, nossa filha linda, maravilhosa, irmão, irmã, a sua vida melhorará. Quando você entender o que existe nesse livro poderoso. Esse é o problema de governos corruptos, ditadores, querem que calem a leitura desse livro maravilhoso. Porque Cristo Jesus tira as escamas dos seus olhos. Cristo Jesus é liberdade das religiões, das seitas, de autoajuda, de coaches, de droga, de prostituição. Cristo Jesus é tudo isso, liberdade. E o dia que você entender isso, você é livre para viver e para morrer a qualquer tempo, a qualquer hora. Que possamos, queridos, queridas, entender, buscar uma vida verdadeira de santidade, arrependimento, e mesmo assim sabendo que o céu é um lugar onde habita a santidade e que nós somos chamados a ser santo, assim como Deus é santo, porque nós somos o templo do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Se você entender isso, é por isso que nós não devemos e não podemos prostituirmos, não podemos matar, roubar, destruir, se drogar, seja qual for a droga, álcool, vape, maconha, cocaína, seja o que for, meu irmão, minha irmã. Porque você é o templo do Espírito Santo. E o inimigo te oferece iguarias maravilhosas, deliciosas, mas totalmente venenosas e passageiras. E faz você um escravo do pecado. E você pode ter certeza que ele, o inimigo, ele não habita aonde existe a santidade, meu irmão, minha irmã. Pedro nos relata, 1 Pedro, capítulo 1, de 15 a 16. Que possamos então buscar uma vida verdadeira, uma vida de verdadeira santidade e arrependimento, sabendo que o céu é um lugar santo onde habita a santidade e que eu e você, nós somos chamados a ser santos, assim como Deus é santo, santo, santo. Queridos irmãos, irmãs, fazemos a nossa oração, que cada um seja abençoado com a palavra de Deus e que o poder do Espírito Santo venha habitar na sua vida a partir desse entendimento. E nós vamos ter um segundo culto a mais desse entendimento, dessa palavra que está escrita aqui em Gênesis 6, a partir do versículo 3, irmão, que aqui dá para a gente meditar praticamente um ano. Amados, amadas, Deus Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, ó Deus, ouvindo a Tua palavra, e ela está plantada em nosso coração, porque assim, ó Deus, nós cremos nesse poder do Teu
santo nome. E que o Senhor, ó Deus, após estarmos aqui, pedimos a Ti, ó Senhor, que o poder da Tua palavra abre as nossas mentes. Pai amado, porque o Senhor é o Criador dos céus e da terra, faça-nos aproximar mais de Ti com reverência e gratidão, reconhecendo que o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Pai, nós Te louvamos por Tua palavra que é viva e eficaz, e a Tua palavra que nos ensina, nos corrige e nos guia em toda a verdade, ó Deus. Pai amado, assim Te agradecemos. Pai, que nós Te louvamos por Tua palavra que é poderosa, é eficaz, corrige-nos. Hoje e sempre, ó Pai, voltamos, Senhor, para Ti, pedindo que o Teu Espírito Santo desça poderosamente sobre a cada um irmão que está aqui, ó Deus, sobre esses que estão presenciais, esses que estão online, e que cada pessoa presente esteja, ó Pai, no poder do Teu Espírito. Deus amado, que o Teu Espírito, ó Deus, que o Teu Espírito capacite cada um irmão aqui quando sair, para ter o entendimento da Tua palavra. Que cada um seja como Noé, um homem de fé em meio a uma geração que se afastou de Ti, mas que cada irmão venha receber o poder do Teu Espírito para voltar aos Teus caminhos, Senhor. E que a Tua graça, ó Deus, esteja sobre cada um aqui presente e sobre todos os que estejam ao Teu lado, para que juntos possamos levar muitos à arca da salvação, que é Jesus, o Teu Filho amado, Jesus o Cristo. Senhor Deus, nós Te louvamos, Senhor, por Tua bondade, por Tua misericórdia, por Tua fidelidade, pelo Teu amor incondicional a nós. Mesmo nós sendo pecadores, o Senhor nos ama. Nós Te agradecemos porque sabemos que Tu és o Deus que salva, que cura, é o Deus que redime. O Senhor é o Deus que nos guia em meio às tempestades desse mundo. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, permaneça com esses irmãos presenciais, online, conosco, trazendo entendimento cada vez mais, trazendo cada vez mais revelação, Senhor, e nos capacitando a todos a viver sempre para a Tua glória e para a Tua honra. É isso que nós lhe pedimos, Senhor. E tudo isso é em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Por tudo que fizeste e por tudo que ainda farás por nós, Senhor Deus. E assim, ó Pai, que nós possamos estar aqui e ao sairmos continuar invocando a Tua presença em nossas vidas. E que ao deitar, ao andarmos, a Tua voz soe em nossas almas como uma melodia para acalmar e nos conduzir a um momento de profunda
e eterna meditação na tua palavra e seguindo assim, ó Deus, o caminho verdadeiro da salvação. E que tu, ó Pai amado, continua nos amando e nos perdoando de todo o mal que nós temos feito ao nosso próximo, aos nossos filhos, à nossa família, a nossos esposos, e reconstrua cada um a presença de Cristo Jesus e não a presença do mal. Senhor Deus, é isso que nós lhe pedimos, Senhor. O arrependimento, ó Pai, venha tocar o coração de cada um aqui presente. Deus amado, que o Senhor Todo-Poderoso, em tua presença, nós colocamos, reconhecemos as nossas falhas e as nossas imperfeições, Senhor. Pai, clamamos por tua misericórdia eterna e perdão eterno, conscientes de que somos, através de Cristo Jesus, salvos e podemos encontrar a redenção somente através de Cristo Jesus. Perdoa-nos, ó Senhor, pelos nossos pecados, por cada pensamento, ó Deus, palavras e ação que nos afastam de Ti. Deus amado, lava-nos com o sangue precioso de Jesus Cristo. Eu, minha esposa, nossas filhas, nossa família, nossos irmãos, nossas irmãs, nossa congregação. Purifica o nosso coração e renova nossa mente, para que possamos caminhar eternamente na Tua luz, Pai. Pai, dá-nos um coração arrependido, aquebrantado e humilde, que possamos renunciar a tudo que não Te agrada, entregando a Ti nossas vontades, fraquezas e desejos. Transforma-nos, ó Deus, para que sejamos verdadeiramente Teus servos, comprometidos com Teus propósitos e a Tua verdade. Espírito Santo, ilumine-nos, guia-nos para que possamos viver uma vida de obediência, amor e justiça, Senhor. E justiça. Fortaleça-nos para resistir às tentações e ajuda-nos a buscar a Tua face todos os dias. É isso que nós lhe pedimos, Senhor. Pai Santo, somos gratos por Tua infinita paciência e amor. Sabemos, ó Pai, que Tua graça é maior que nossos pecados e que em Ti